Sejam bem-vindos. Deixa eu fazer um negócio antes aqui, peraí. GPT gerar uma logo para o meu canal Nero Rally Racing. Pô, ficou legal até. Aqui. Sejam bem-vindos a mais um Rally Racing News. Eu sou o Maurício, está começando o seu resumo semanal de notícias de rally. Então, começando fazendo uma cobertura do SAR, do Sertões Series. Eu tive um imprevisto, eu não consegui gravar no dia que eu pretendo, que é sempre segunda-feira, eu estou gravando numa terça. E então já começando a falar dos pilotos que a gente tem, eu já dei uma resumida, mas temos bastante piloto brasileiro aqui. São 2.500 km, 8 estágios. E bem, já tivemos no primeiro dia o prólogo, que foi noturno, isso não é muito normal de ver. E a gente viu um desempenho muito bom já de cara dos brasileiros. Tivemos 4 brasileiros no pódio, em categorias diferentes, né? Claro. Na categoria de automóveis, o Silvio e o Ramon, primeiro lugar, que é a categoria geralmente mais complicada, né, mais difícil. E na UTV tivemos algumas figurinhas carimbadas aqui, que é o Gabriel Varela Lorival, o Bruno Varela e o Enio Bozano, esse aqui já falei do Dakar, e o Jorge Vergenfur e o Humberto Ribeiro, esse também do Dakar. E bom, acho que é interessante comentar que esses Sertões, ele está sendo no mesmo lugar que foi realizado o Dakar de 2009 até 2019, e vai terminar dia 10 de fevereiro, então ainda tem evento para acontecer. Eu estou gravando exatamente na metade do evento, hoje é dia de descanso, inclusive. E depois, esse prólogo ele serviu, na verdade, para o Super Prime, que é uma competição que para os 8 primeiros lugares do prólogo. E o primeiro compete com o oitavo, o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto e assim por diante. Serve para ganhar, os 3 primeiros ganham alguma vantagem de tempo. Primeiro lugar, acho que ganha 3 minutos, segundo 2, terceiro 1. E aqui a gente vê que teve o segundo e o terceiro lugar, teve brasileiro. Então os brasileiros estão mandando super bem no rally, isso não é de hoje, é que desde o ano passado eu tenho percebido que o brasileiro está indo muito bem no rally. Isso é até uma das coisas que me motivou a criar o canal, né? Esse ano está sendo excelente de acompanhar, apesar de que os eventos principais mundiais ainda não tem brasileiro, mas é capaz de que isso mude em breve, do jeito que está indo. E, bom, no dia 1 a gente já viu aqui o Silvio e o Júlio, primeiro e segundo lugar. E motos, o Marco e o Vitor, o Bruno Varela e o Pedro, esse Enio Bozano também, né, é conhecido. Já o primeiro dia do UTV, então, já tivemos bastante destaque. Bom, esse primeiro dia teve uma variedade de terrenos que inclui o piso duro, fast. Esse fast é uma areia bem fininha de deserto. Acho que é o pior tipo de areia para veículo, porque é quase uma água o negócio, de tão fino que é. Teve travessia de rio, estrada sinuosa e areia pesada. E o Brasil tem 39 representantes, teve um bom início, liderando com os UTVs e os carros, né, que eu comentei. No dia 2, o brasileiro de novo, Silvio e Júlio. Em UTV, Gabriel, Carlos e o Pedro. E daí em motos, o Marcos. Do segundo dia não tem tanto para comentar. O terceiro dia foi marcado por bastante vitória brasileira de novo, né? E teve também desafios de navegação de dunas, que é bem difícil quando se trata desse tipo de rally, né? Vídeo Dakar. As dunas foi o que mais ferrou os pilotos. O Bruno Valério e o Enio Bozano foram os mais rápidos nos UTVs. O Martin Duplessis liderou nas motos, ele superou o Marcos Antônio Pereira. E a competição segue intensa, né? Vamos ver aqui como é que ficou oficialmente. Então, de novo, Silvio e Júlio.
com o Ramon e o Emerson. O TV Bruno Varela e o Carlos com o Cadu e o Enio Bolzano, são nomes que a gente vê direto ultimamente. E nas motos o Marcos Antônio, só que o Martim passou, né, que nem eu falei. Aí quadriciclo não tem brasileiro. No dia 4, tivemos algumas reclamações do evento, polêmica, quase polêmica. A gente viu de forma, assim, pelo Instagram, que o tráfego entre as provas foi complicado porque não existia uma navegação oficial para você chegar do ponto A ao B entre as provas, né? Trechos não cronometrados, porque cada etapa fica num lugar diferente. Então você precisa chegar nesse outro lugar. E foda-se, chega do jeito que você quiser, sabe? E como é que um caminhão vai passar por uma rua estreita, por exemplo, que é o que mais teve reclamação? Então teve muito caminhão que ficou assim, tá, como é que eu chego lá? Rua, estradinha estreita, e ficaram horas, diz que ficaram horas procurando como chegar no lugar, porque não tinha uma navegação oficial, assim, tava cada um por si. Então, amadorismo do evento, só lembrando que foi na Argentina. A etapa teve alguns desafios como a pista sinuosa, o Fast de novo, Rio Seco e muita navegação. Esse tipo de rally, o principal acaba sendo, não o principal, né, porque é sacanagem também com os pilotos, mas fica ali no mais do que meio a meio, sabe? O piloto, ele tem um destaque, claro, mas o copiloto nesse caso tem mais. Ele acaba sendo mais importante porque sem o copiloto, o piloto não sabe para onde ir, não tem como ele acertar o caminho. Isso eu sempre comento, né? Então o resultado desse dia, classificação geral ainda é Silvio e Júlio, com o Ramos e o Emerson. O TV Carlos, Cadu e o Bruno e o Enio. E motos o Marcos. Então tá mudando pouco, assim, tá bem estável a classificação, né? E daí o merecido descanso. Nesse dia não tem muito o que falar, né? E foi inclusive nesse dia que eu vi a reclamação dos problemas de como chegar de um lugar para o outro. E bom, o Silvio de Barros e o Ramon, eles mantêm a liderança entre os carros, o Bruno Valério e o Enio Bolzano se destacam no UTV, e o Martin Duplays lidera nas motos. Os brasileiros estão posicionando muito forte no geral. E, bom, agora esperar, né? A próxima metade. Mas eu acho que vai se manter assim, viu? Eu acho que não vai... Como tem bastante brasileiro, se um ou outro acabar ficando para trás, ainda tem bastante brasileiro bom. Então o destaque vai se manter. E agora, Nitrocross, que foi para mim o evento que eu mais esperei. Assim, é um dos principais eventos que tem no ano, apesar dele ainda ser muito pequeno, porque ele é novo, relativamente novo. Eu acho que a proporção que ele está ganhando é inacreditável, o que eles têm feito. Eles constroem a pista, praticamente mais da metade dela dentro de um circuito. E ainda mais nessa etapa de Calgary, que eles tiveram que fazer toda a compressão de neve para virar uma neve bem comprimida e ficar cuidando da neve, da chuva, que é neve, né, quando tá assim, comprimir todo dia da manutenção e tal, e estava previsto para sexta-feira, só que daí por causa da condição climática, talvez até um pouco de aquecimento global, né, não sei, estava muito mais quente do que deveria estar, e aí derreteu um pouco, não estava tão bom para fazer o evento, então eles adiaram para sábado e domingo. Chegou no sábado, não rolou de novo, adiaram as duas etapas para domingo. E chegou no domingo, começou o evento que estava previsto para umas 9 horas, 8h30 começou a transmissão, a live que inclusive eu descobri que não precisa de VPN. A VPN é só se você acessar pelo computador, o site deles precisa de VPN. O aplicativo não, funcionou assim. Daí como eu comentei, né, foi para domingo, só que daí estava previsto -2 para domingo. Aí dito isso tudo, toda essa antecipação, começaram com algumas preliminares, estavam fazendo replays de coisas anteriores, circuito anterior, e o negócio não começava. Aí fizeram umas corridas de bug, que é Fusca, né? Só que eles chamam de bug lá.
Mas teve muita coisa, assim, muito legal, teve acessibilidade para os fãs, experiência que estava aberto para os fãs chegarem, ver de pertinho os carros. Porra, foi assim assim, isso é a forma de se construir um evento, sabe? A antecipação, o preparo que eles tiveram, a transmissão, tinha narrador, tudo perfeitinho para fazer a transmissão, e tudo isso pra nada, que não rolou. Nossa, foi muito triste de ver, não aconteceu. E tava todo mundo no estádio, esse é o problema, tava todo mundo, todos os fãs lá. E eles ficaram fazendo apresentações, e daí fizeram corridas menores, porque carros de 1000 cavalos, que nem alguns ali tem, que nem a categoria E, que é o carro elétrico, ele tem equivalente a 1000 cavalos a potência dele. Acredite se quiser, eu não sei como, mas tem. Os carros a combustão, eles têm mais de 600 cavalos cada um, então eles são de altíssima performance, o pneu deles é com um rebite de ferro. Acho que é assim que chama, né? Não tem como um carro desses de altíssima performance correr num gelo que não está decente para isso. Então eles fizeram voltas devagar, assim, sabe? E daí fizeram outros tipos de prova, para entreter de alguma forma os coitados que foram lá. Inclusive, os coitados que gastaram, sei lá, milhares de dólares para fazer aquela pista e não rolar. Só mostrando o que rolou. Mas já foi legal, sabe, de assistir. Opa. Rodriguez on the inside, contact, fender to fender. Look at that, Rodriguez challenging Felix, fights back. Here we are going through that. Look at that, in the snowbanks, the battle. Já foi legal, sabe? Felix comes out on top. Rodriguez, he gets a little loose. He's Squirrely Dan out back. Mas foi bem triste porque a gente tava esperando ver os carros lá, tava todo mundo ansioso para ver, né, que corrida em gelo geralmente é um evento único no ano, assim, quando acontece, porque é muito difícil de você ter uma pista decente. E dessa vez a gente achou que ia ter e não rolou. Bem triste mesmo. Mas daí eu fiquei assistindo, né, as corridas que teve, as apresentações e tal, mas que pena. Eu tava esperando muito para assistir essa aí. E agora, falando de um outro evento que eu acabei vendo por acaso, eu vi metade dele, que é o Arctic Lapland. Ele acontece no norte da Finlândia, vamos ver se eu não estou errado, mas acontece no norte da Finlândia, e tiveram pilotos bem conhecidos, que é o Elfo Evans e o Rovanperä. E teve um grande destaque também do Jorge Ligname, eu não sei falar. Inclusive eu só achei uma foto do carro que ele estava usando antes, acho que uns 2, 3 anos atrás. O carro dele atual eu não achei nessa posição. Então é bem difícil recortar, enfim, problemas técnicos. Aí eu peguei um carro mais antigo dele. Mas foi bem legal de assistir, pô, teve uma cobertura legal até. Foi aqui no norte da Finlândia, que nem eu comentei. Teve mapinha, tudo em tempo real, que nem o Dakar, que nem o WRC também. Pô, legal, eu não sabia que... Eu conhecia até esse evento, mas eu não sabia que estava nessa proporção, assim, que eles estão investindo e tal, então esse aí eu vou adicionar mais vezes no calendário. Quando tiver, sempre eu vou assistir. Tinha várias câmeras espalhadas, então você via o que estava acontecendo, era bem o esqueminha do WRC, sabe? É porque a Finlândia já foi circuito do WRC, então eles já têm o know-how, né? E, inclusive a Finlândia eu gosto bastante, acho bem legal de correr. E teve até Papai Noel no evento. Não sei o contexto, mas apareceu um Papai Noel lá. Mas valeu a pena a cobertura, foi bem legal de assistir. Mas então, esse aí é parte do campeonato finlandês de rally agora, né, que ele não tá mais parte do WRC. E então esse Jorge Ligname, não sei, ele subiu para 6ª posição no segundo dia do rally. O Rovanperä liderando, né, foda sempre. Preparação, ele tá se preparando para o WRC da Suécia, que acontece mês que vem. E vamos acompanhar, porque faz parte do WRC, né? E o Rovanperä acabou vencendo o Evans por 25 segundos no primeiro dia. Teve uma grande diferença, 25 segundos é muito tempo. E o Rovanperä e o Evans acabam usando esse evento como teste, né? Porque o próximo oficial do WRC é na neve também, então é treino, né? Querendo ou não.
que o WRC acaba sendo mais importante, né? Então, esse piloto aqui, o George, só vou chamar de George, mais fácil, eles iniciaram o primeiro dia na 9ª posição, mas eles conseguiram 2 top 5 nas primeiras 2 etapas de sábado, então eles foram para a 6ª posição, o que faz com que tenha uma notoriedade, né, mesmo que ele não esteja no pódio. Mas é isso sobre esse evento, eu acho que vale a pena acompanhar mais vezes que tiver. E daí agora então falando de agenda, estamos no meio dos Sertões, hoje é dia de descanso, hoje estou gravando na terça, não na segunda, e logo acontece a Transparaná, começa no dia 11, um prólogo em Guaíra, e acompanha lá na agenda, eu vou deixar como sempre disponível no primeiro link do vídeo. E o Transparaná é de regularidade, acho que vale comentar, e é um dos maiores do mundo, acho que é o maior do mundo, pelo jeito. E daí dia 15 já começa o Rally Sweden, Suécia. Então para quem tem o Rally TV, já fica atento, já vai assistindo algumas coisinhas de lá para ver como é que foi no passado, ver como é que é a pista. Inclusive acho que eu vou fazer alguma transmissão ao vivo na Twitch, acho que na sexta-feira, provavelmente, com o rally desse lugar. E daí o roteiro 4x4, esse aí eu ainda vou comentar mais sobre ele. É um evento aberto, só precisa ter um carro 4x4, você pode ir com toda a família, assim, ele não é de alta performance. Mas eu vou comentar mais ainda sobre ele, acho que no próximo episódio. E agora notícias, vamos ver o que teve de notícia. O Rally Sertões agora vai abrir a etapa Mountain Bike Cup em 2024 agora. Vai ser em 24 e 25 de maio, em 5 e 7 de julho e 27 e 29 de setembro. Então se você curte bike, gosta de rally e tal, bora lá. Não precisa ter carro para participar, né? Se você tiver uma mountain bike aí, tiver principalmente condições físicas, que eu não tenho, então já se prepara. Essa primeira vai ser em São Paulo, depois Minas Gerais e depois Goiás. Bom, eu vou deixar o link para essa reportagem se você quiser saber mais. E eu vi que vai ter um evento interessante na Nova Zelândia. E eu adoro as pistas da Nova Zelândia, especialmente no virtual, que é o que eu conheço mais, né? Mas adoro. Nova Zelândia tem as pistas mais bonitas, não é bonita que nem Monte Carlo, assim, mas ela é naturalmente bonita. Ela tem a vegetação muito bonita, ela tem visões, assim, tem plantações, tem coisas muito bonitas, vale a pena dar uma olhadinha, procura no YouTube, Nova Zelândia Rally, ou New Zealand, né, melhor procurar em inglês. Vai ser em abril, então tá quase lá. Só que vai ser no mesmo dia do ERC, que é o equivalente ao WRC, né, só que de Europa, na Hungria. Então esse aqui vai acabar sendo mais importante. E por que eu trouxe a notícia especificamente, sendo que tem no mundo inteiro um monte de rally, né? É que tá aumentando o interesse nesse lugar, tá tendo inscrições recordes de participação, então acabou chamando um pouco a atenção, eu já estou falando sobre isso porque eu vou incluir no calendário. E vai ter 26 equipes, aumentou bastante após a pandemia, vai ter 270 km de etapa, sem repetir, vale reforçar, porque é muito normal, né? Que nem o próprio WRC repete sempre, tem o loop que eles chamam, né? E o Chris Meek, que é um piloto importante, conhecido, razoavelmente conhecido, né? Não aqui, ele vai participar, que é esse cara aqui, com um Ford Escort RS 1800, que é um clássico de rally. Então, porra, eu acho que vai ser legal, hein? Adoro Nova Zelândia. Então, de notícias, hoje foi um pouquinho mais... Vamos ver se eu consegui deixar um pouquinho mais curto esse episódio, vou cortar um monte de coisa. Curta aí e se inscreve no canal, compartilha aí se você curtiu o conteúdo. E compartilha, porque tá dando um trabalhão fazer esses vídeos, vai uma noite aí inteira, às vezes até de madrugada editando. Gravar é o de menos, o que menos dá trabalho, é o mais legal de fazer. Editar também, mas é que editar às vezes cansa. Mas eu gosto. Então, curte, compartilha e se inscreve no canal, principalmente. E não se esqueça, em caso de dúvida, afunda o pé.